remédio. Totalmente. Os médicos, a gente percebia que eles estavam mesmo fazendo de tudo, Sim. só que aquele tudo não estava sendo suficiente, porque assim, se alguém esbarrasse ali e desligasse qualquer uma das coisas, minha filha estava morta. Então, o próprio médico falou: oh, vocês, a gente como médico já está fazendo tudo o que pode ser feito. Se você acredita em Deus, acredita no universo, sabe? Joga para Aham. ele porque o que a gente tinha que fazer já fez. Inclusive, eu recomendo que você volte para casa e avise a família que talvez ela não volte. Agora sim, bora começar mais um Evo Podcast. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma gravação do Evo Podcast. Lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível lá no Google Podcast e no Spotify, no YouTube também, e alguns trechos lá no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Esse é o Evo Podcast de número 30. Caramba, eu não jurava que ia chegar ao número 30. Já sentei 30 vezes aqui ouvindo histórias maravilhosas, histórias de superação, história de força, né? Muitas pessoas que não perderam sua fé, sempre acreditando em Deus em primeiro lugar, independentemente da religião de cada um. Às vezes eu sento aqui, muito pessoal me manda mensagem perguntando se eu sou evangélico e tal. Bom, pessoal, eu vou à igreja, eu gosto muito de igreja, tô voltando novamente com os familiares, com minha esposa, meu filho, minha filha. Mas o intuito aqui, cara, é falar da vida, das histórias de pessoas e o que Deus fez na vida de cada um dos convidados que eu tenho trazido aqui no Evo Podcast. Essa é a intenção. A intenção de divulgar histórias para poder, de alguma forma, a história dessas pessoas chegar até a sua vida. Se não for uma coisa benéfica para você, eu tenho certeza que vai ser para o seu vizinho que tá na direita, que tá na esquerda, o que tá mais além de você, ou aquele que você quase não fala. Mas eu tenho certeza que essas histórias vão ajudar você de alguma forma ou de outra. Então, o tema de hoje do podcast é sobre transplantes e órgãos e tecidos. Como eu sempre digo, eu trago pessoas com histórias reais que passaram sofrimento, tristeza, mas acima de tudo, superaram com fé, amor e perseverança. Na história de hoje eu trago Kátia Santana, que viveu juntamente com a sua filha, que está vivendo com a sua filha, né? Está vivendo com sua filha. Ela foi transplantada de rins. Se eu tiver errado, Kátia, você depois me corrige aqui, tá? E da pequena Fernanda, nós vamos falar a história da pequena Fernanda, que não é uma história, são duas, né? Porque duas não, são três ou quatro, porque envolve familiares, envolve mãe, envolve pai, envolve filho. Esses são os primeiros. Mas depois tem os avós, tem os tios, envolve a família inteira. Então, Kátia, muito obrigado por você ter topado aqui a compartilhar a nossa história. Kátia, muito obrigado. Se apresenta aí, me diga de onde você está falando. Emerson, muito obrigada pelo convite. Hoje eu estou falando aqui do Hospital São Paulo, porque a minha filha está internada ainda. E como você falou, né? Eu falo um pouco hoje sobre transplante, talvez devesse até falar mais, porque as pessoas conhecem muito pouco sobre isso, tem muitos mitos, às vezes muitos medos, né, sobre isso. Mas a minha filha, ela é fruto de um milagre, né? Há 5 anos ela transplantou e foi adicionado tempo na ampulheta da vida dela. Eu vejo Deus em todos os detalhes, eu sou cristã, e eu vejo Deus em tudo, assim, em tudo o que a gente passou, de bom e de ruim também, né? Que nem todos os momentos são bons, mas eu consigo ver Ele em cada detalhe e vai ser um prazer. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer compartilhar essa história com você para que mais pessoas conheçam e até se sensibilizem para quando precisar passar por um momento como esse, saber o que fazer. Ah, sim, com certeza. O Kátia, é igual eu havia falado contigo, quando eu troquei a mensagem com você, eu falei assim,
Pô, eu quase não ouço quase ninguém falar a respeito de transplantes de órgãos e tecido. Não tem aquela campanha maciça, né, como de outras coisas. Quase você não vê ninguém, tipo, comentando, falando, divulgando. Tô errado, você que tá vivendo esse momento com a sua filha, com seus familiares. Tô errado no que eu tô falando? Não, não tá. Realmente é um assunto muito pouco falado. Em setembro existe o mês do Setembro Verde, que é uma campanha para conscientização para doação de órgãos, mas é uma coisa ainda muito pouco falada. E quando ouve falar é mais nesse período. Aí a televisão pega para fazer uma matéria e tudo, mas é realmente muito pouco falado. Eu lembro até muito antes de acontecer tudo isso com a minha filha, uma vez eu conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: não, quando eu morrer, eu quero que me enterre com tudo, porque senão meus órgãos eles vão vender, e sabe, uma pessoa que é pobre nunca vai ser favorecido com isso. Eu não acredito nisso. E olha, eu preciso falar: se tem uma coisa que funciona corretamente aqui no Sim. Brasil, com muita seriedade, é essa questão do transplante, doação de órgãos. Caramba, sério, Kátia? Porque eu acho que a maioria da população tem a mesma ideologia que esse seu amigo falou contigo. Ah, que vão vender, que vão privilegiar só os mais ricos e aos que têm condição de pagar, vai pular à frente. É a visão, eu acredito que mais de 90% da população. 90 é muito radical, mas eu acho que uns 80% é mais ou menos esse pensamento, Kátia. Então, não dá para a gente saber exatamente quantas pessoas pensam assim exatamente, Sim, porque pouca gente vai ter coragem até de falar. Mas, por exato. exemplo, tem 50 mil pessoas na fila de um transplante. Eu falo que existem 50 mil famílias, porque quando uma pessoa está, a família está junto com ela. Sim, exatamente. E mais da metade é esperando um transplante de rim. E assim, dessas 50 mil pessoas que existem, 50% de pessoas que falecem que poderiam ser doadores, né? Tem várias condições que impedem também a pessoa Aham. de ser até religiosa, mas de possíveis doadores, menos de 50% da família permite. Então, essa fila poderia estar menor, mas muito pouca gente conhece como que funciona, ou às vezes até entendo que num momento de dor não é fácil falar, né? Pode tirar tudo aí, não enterra. Então, Kátia, eu não entendo, mas é isso, a falta de informação eu acho é que então, assim, é que eu gostaria mais de abordar a sua história quando a pequena Fernanda, só que tem assuntos que não tem como você deixar passar batido. Uma outra coisa que eu lembrei também, Kátia, é assim, ninguém senta na a família brasileira, ninguém senta numa mesa pra trocar ideia referente a isso. Tá entendendo? sim, Porque tem muito tabu ainda, o brasileiro não gosta de falar de morte. A gente só pensa no momento que tá vivendo, que tá legal, que tá bacana, mas isso é uma coisa que está presente a todo dia nas nossas vidas. Mas o brasileiro não senta numa mesa, não senta com familiares, numa roda de amigos ou amigas, na igreja também, não se fala. Então fica um tabu, fica uma coisa muito. Aí quando chega na hora, que é um momento tão difícil, que a pessoa passa ali, que ela, mano, vai batido e ninguém nem. A grande maioria nem pensa, não é assim? sim, é isso mesmo. Até na questão de doação de sangue, que é muito menos complexa, né? Muito mais fácil. Eu mesmo sou uma pessoa que sempre falava que eu queria doar, mas eu nunca ia até um posto de doação até a família precisar. No dia que ela tomou a primeira bolsa de sangue dela, que aí vieram conversar, olha, se você puder doar, conhecer pessoas que possam doar, porque a gente está sempre precisando, eu fui, né? Eu finalmente tive coragem de ir, comecei a chamar outras pessoas, a gente levantou uma campanha, percebido o quanto de gente que nem sabia também como é que funcionava. Então, a falta de informação, mais uma vez, a gente volta nisso, né? Precisa, Sempre às vai. vezes, acontecer com a gente pra gente tomar uma iniciativa, né? É isso mesmo. O que eu falo é que foi muito bom que teve sangue quando a minha filha precisou. Então, eu continuo sempre doando, porque eu espero que qualquer um que precise tenha essa mesma facilidade que ela teve no momento, né, que precisou. Kátia, me fala um pouquinho da pequena Fernanda. Como que é a Fernanda?
Como que é essa criança? Eu sou mãe de dois, né? Primeiro eu tive o Luiz, Sim, depois a Fernanda. A Fernanda hoje está com 11 anos. Ela nasceu completamente saudável, não tinha nenhum problema de saúde, até que aos 4 anos a Fernanda teve uma apendicite. No primeiro hospital que a gente foi, porque a apendicite é uma coisa simples, né? sim, Inflamou, o médico diagnostica, opera e pronto. Só que no primeiro hospital que a gente foi, eles não diagnosticaram. Falaram que era uma infecção de urina e alguns gases, mandou tomar as medicações e ir para casa. Só que isso já tinha 2 dias quando a gente foi para casa e eu vi que ela não melhorava. Assim, 2 dias de internado. Porque, na verdade, desde que ela começou a ter dor, já tinha 5 dias. E tomava um remedinho para dor, voltava para casa, até que resolveram internar, falaram que era infecção de urina, mandou para casa. Mas quando chegou em casa, eu vi que ela não estava bem. Falei, eu não vou ficar com a Fernanda em casa desse jeito. Aí eu e meu marido, a gente correu para outro hospital, não ia mais voltar naquele, que viu que naquele não foi, né? Não teve nada além daquilo. E aí os médicos viram que tinha tudo para ser uma apendicite. Então ela foi já para a mesa de cirurgia e fizeram a cirurgia, só que assim, o intestino estava cheio de pus, estava muito comprometido mesmo, tiveram que tirar um pedaço do intestino. Ela passou 21 dias internada, mas aí quando ela saiu de lá, ela saiu bem. E assim, né, ficou bem durante 4 meses. Depois desses 4 meses, ela teve bridas no intestino, que é como se o intestino tivesse colado, cicatrizado e ele sim. colou. E aí ela voltou a sentir uma dor na barriga depois de 4 meses. A gente foi para o hospital. Eles passaram uma sondinha no nariz para ver se, né, se era alguma coisa do intestino. Só que aí a pressão dela começou a cair. Ela entrou em sepse. E Sim, aí sim. eles correram para a sala de cirurgia, abriram a barriga dela e aí perceberam, né, que estava tudo colado. Conseguiram fazer uma cirurgia para resolver, só que ela saiu da sala de cirurgia com totalmente dependente de aparelho e remédio. Totalmente. Os médicos, a gente percebia que eles estavam mesmo fazendo de Sim. tudo. Só que aquele tudo não estava sendo suficiente, porque assim, se alguém esbarrasse ali e desligasse qualquer uma das coisas, minha filha estava morta. Então, o próprio médico falou: oh, vocês, a gente como médico já está fazendo tudo o que pode ser feito. Se você acredita em Deus, acredita no universo, sabe? Joga para Aham. ele porque o que a gente tinha que fazer já fez. Inclusive, eu recomendo que você volte para casa e avise a família que talvez ela não volte. E foi Caramba. um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque Kátia, além de tudo deixa eu só te cortar. Esse momento quando os médicos dão uma palavra dessa, como que você recebeu, assim, pra você, assim, particularmente, eu não digo nem teu esposo, pra você, como que foi você receber isso? então, para nós dois foi igual naquele momento e assim, Sim, eu bloqueei qualquer coisa, eu não conseguia aceitar que Deus ia tirar minha filha de mim assim, com tanto sofrimento. hum, Eu não conseguia aceitar. Eu chorava desesperadamente, eu não conseguia falar. É desesperador você receber uma notícia dessa. sim, Porque a gente estava vendo ali que realmente, como médicos, eles estavam fazendo tudo. E só nessa hora que já não te resta mais nada a fazer, é que você realmente se apega com Deus da forma como a gente deveria desde o começo, né? Mas só nessa hora que você vê que é só Deus, só tem Ele. E foi no que a gente se apegou, assim, vamos orar e se for a vontade dele, ele vai levar, a gente não vai ter o que fazer, mas se depender de nós pedirmos, de a gente interceder, então vamos fazer. uhum. E foi o que a gente. Caramba, Kátia. E aí tinha que fazer, ele já chegou falando que você teria que fazer o transplante, era o único o meio de salvação? Na verdade, até Ah, ali, ela ficou, como eu falei, né, totalmente dependente de remédio de aparelho. E sim, ela ficou 10 dias sem resposta nenhuma. E a gente orando e chorando, né, porque é desesperador. Ela ficou 10 dias sem nada, nada, nenhum sinal de melhora. sim. E assim, no outro dia, eles não ficaram esperando. No outro dia, como eles viram que nada funcionava direito, em que inclusive o rim não funcionava, eles começaram a fazer hemodiálise.
e eles criaram uma forma de fazer hemodiálise, porque na UTI pediátrica não tinha isso, só na de adulto. Eles fizeram uma reforma de urgência, assim, no mesmo dia no hospital, para que atendessem ela. Então, a partir dali, surgia a dúvida: será que vai precisar de um transplante? Porque, assim, está fazendo hemodiálise. Se voltar, ótimo. Se não voltar, é transplante. Mas ainda, no começo ali, a questão era: vai sobreviver? Então, a gente passou mais de 2 meses no hospital com essa, essa primeira questão a resolver, que era se ia sobreviver. E depois vai continuar na hemodiálise até que melhore. Existia uma chance de melhorar. Porque até então ela não tinha uma doença no rim, né? Sim. Foi por causa da sepse. Então existia a chance de voltar, mas não voltou. E aí foram quase 2 anos ela fazendo hemodiálise. Esse período de 2 anos, ela em casa, hospital, hospital, casa, mais hospital do que casa. Porque, assim, teoricamente era pra gente ir para casa e 3 vezes ir na hemodiálise, 3 vezes na semana e voltar para casa. Só que muitas vezes ela passava mal na máquina, a pressão baixava, ou então trombosava o catéter e parava de funcionar. Então foram 2 anos de viver bastante tempo dentro de hospital. Muitas vezes a gente já ia para hemodiálise assim, com roupa para se precisasse ir para o hospital, um cobertorzinho, os remédios, porque a gente estava indo, mas a gente não sabia se voltava para casa. A esperança era de voltar para casa no mesmo dia, mas nem sempre era possível. Kátia, muda toda a vida da família, né? Muda, muda totalmente. Eu fiquei esse tempo sem trabalhar, né? Só o pai dela trabalhando e muda toda a rotina, né? Muda toda a questão da escola, até ela se adaptar com o tratamento para voltar para a escola, mas ainda assim vivia faltando. Ela entrou no primeiro ano, ainda fazia hemodiálise, então é uma rotina bem diferente do que uma criança Sim. comum, né? Kátia, quando começou a aparecer todos esses probleminha com a Fernanda, você conversou com ela, você explicou pra ela o que estava acontecendo, ou tipo, não explicava, ou meio que te passava por cima, como que foi? Não, a gente sempre conversou muito abertamente com ela sobre tudo que Sim, estava acontecendo. Eu nunca falei para ela enquanto ela estava que ela estava, por exemplo, com risco de morte. sim. Mas a gente sempre falava, olha, a gente precisa ter esses cuidados com a comida, a gente precisa tomar esses remédios, você precisa fazer hemodiálise porque o seu rim não funciona, então você precisa. Ela tinha 4 anos, mas a gente já conversava com ela assim o Sim. mais abertamente possível, até para ela entender que aquela doença, né, aquilo que estava acontecendo com ela, acontece com várias outras pessoas, que ninguém estava com raiva dela e por isso estava acontecendo, ou que ela tenha Uhum, feito alguma coisa de errado. sim. Não era isso, mas entender que são coisas da vida, acontecem e que a gente ia estar com ela para o que precisasse. Eu lembrei até agora, teve um período no hospital que eu via ela fazendo hemodiálise, né, a pressão caindo, e no hospital era só ela que fazia, né, antes da gente sair. E aí eu ficava assim, meu Deus, por que comigo? Por que com ela? Né, era um questionamento muito, era muito constante para mim. Um ponto de E quando eu interrogação cheguei fica na na nossa clínica, cabeça, né, Kátia? fica. E quando eu cheguei na clínica de hemodiálise, aí eu vi outras 20 crianças com problemas às vezes muito maiores. A minha filha, ela tinha perdido o rim, mas tinha criança lá que não poderia entrar na fila do transplante. Anemia falciforme, câncer, tumor, câncer no sangue, crianças que foram abandonadas pela família e aí viviam em abrigo e as freiras que levavam, ou criança que veio com a mãe de outra cidade e o pai abandonou. Então, quando eu cheguei naquele lugar que eu comecei a conhecer as outras histórias, eu pedi perdão para Deus e aí eu falei, por que não comigo? O que que eu tenho de tão diferente dessas pessoas que eu não posso passar por isso? Né? Então, e eu sempre, a gente, né, a família toda sempre passou para ela dessa forma. Não é porque você fez alguma coisa de errado ou alguém fez alguma coisa de errado que está passando por isso, mas aconteceu e a gente vai passar junto. O Kátia, o que você tá falando aí é um aprendizado, tá aprendendo ainda, né?
a situação, tá evoluindo com a situação. Muitas pessoas às vezes me perguntam porque eu criei um podcast referente à superação de pessoas, a histórias reais de pessoas. Porque, cara, toda vez que eu sento aqui pra conversar com alguém, eu sempre eu saio outra pessoa, eu aprendo pra caramba. Você não tem ideia o quanto eu aprendo. Antes de sentar aqui pra conversar contigo, cara, eu fiquei uns 3 dias olhando o seu perfil, olhando a história da Fernanda. Cara, então eu vejo que, tipo assim, eu não tenho o que reclamar, cara. Então, eu gostaria que todo mundo que, tipo, as pessoas que vão ouvir, e até mesmo que vão assistir, as que vão ver alguns trechos no Instagram, olhasse pra sua vida e comparasse a sua vida, a sua saúde, o que você tem hoje. Cara, você é perfeito, velho. Você é muito perfeito em comparação à vida de outras pessoas. É isso que eu aprendo todo dia que eu sento aqui com pessoas que estão passando por isso. Eu aprendo isso todo dia. E a Kátia tá aprendendo, né, Kátia? Sim. Essa vivência dentro de hospital, eu acho muito difícil a pessoa passar por tudo isso e sair a mesma. Porque a gente aprende com as histórias de outras pessoas, a gente aprende inclusive a parar de se vitimizar. É Porque verdade. tá ruim para você. Eu e meu marido, a gente sempre falava que a fila da frente é grande, mas a de trás é maior ainda. Verdade. Eu lembro o mês de março ela estava internada e a gente estava assim já cansada, né? Porque nesse último ano foi mais de 100 dias de internação. Então foi muito cansativo. E aí ela internada de novo. E aí tinha uma senhora, já com seus 60 anos, parece, já idosa, e ela estava transplantada também. E aí ela me contando que ela teve um filho, que quando nasceu, essa criança caiu no chão, ainda ali no período ali do... Nasceu, caiu e ficou tetraplégico. Caramba, E mano. ela levou esse filho para a escola todos os dias, até ele se formar. E ele só não foi fazer faculdade porque ele falou: mãe, chega, é hora de você se cuidar. Porque a mãe dele ia fazer hemodiálise, que ela fez por mais de 20 anos. É, E ela fazia hemodiálise manhã e à tarde levava o filho para a escola. Então você vai conhecendo histórias assim que você fala: meu Deus, me perdoa por eu ter tomado. exato. É Exatamente. muito, não tem como passar por tudo isso e sair da mesma forma. Não tem. E é Não, não constante tem. transformação. Sim. Tudo serve com aprendizado, Kátia. Não tem como a pessoa sair de uma situação dessa e não aprender, não sair uma pessoa melhor, cara. Você tem que sair uma É, pessoa melhor, não tem não, como. É o que eu costumo dizer pro pessoal. Mas, Kátia, continua falando da pequena Fernanda. a gente aprende também com a dor dos outros, né? Sim. Aí a Fernanda ficou, né, esse período de hemodiálise que a gente vivia no hospital e teve que adaptar toda a rotina. E aí, ela teve várias complicações, porque como trombosava, ela trocou de catéter 11 vezes. Então, teve catéter que durou um dia. Então, ela foi para o centro cirúrgico assim, muitas vezes nesse período. E, desculpa, Tranquilo. eles colocaram ela na fila na prioridade, porque na verdade não é uma fila, é uma lista. Porque você pode entrar hoje na fila de transplante e sair hoje. Desde que a pessoa, né, o doador, tenha o DNA, o tipo sanguíneo mais parecido com o seu do que de qualquer outra pessoa. Então, Ah, é uma lista, entendi. não é necessariamente uma fila. Porque você pode Entendi estar lá no porque número 50 e sair antes de todo mundo. entendi É por porque nem todo compatibilidade. mundo é compatibilidade. Às vezes, tipo, o que é o próximo aqui agora, esse material que vem vindo, esse órgão que vem vindo, não é compatível com o primeiro. Né? Mas é isso que quer dizer, não é Isso, isso? Ah, entendi. isso. Aí ele vai para quem é mais compatível e também depende da condição de saúde daquela pessoa. Porque se ela tiver com o painel baixo, que a gente fala que é a imunidade Aham, baixa, aham. ela não adianta, porque a chance de ela perder é grande. Então, tem toda essa questão, eles são muito cuidadosos para escolher para quem vai esse rim. É por compatibilidade, porque nem com toda a compatibilidade do mundo é certeza que vai funcionar. É, Então, é entendi. por É bom você falar isso porque a gente nunca para pra raciocinar essas coisas assim e tal, esses detalhes. Porque aparentemente é uma fila. Porém, o primeiro
às vezes com esse órgão que está vindo, não é compatível. Então o primeiro não passa a ser um primeiro. Vai usar o segundo, o terceiro, o quarto, e assim de acordo com a compatibilidade, não é isso? Isso. Aí a Fernanda passou para prioridade, né, por causa dessa. Ela já não tinha mais onde passar catéter. Como que eu posso dizer? Tava perigoso Sim. passar um novo catéter e ela não e ter algum outro problema no coração, né? E aí eles priorizaram ela, só que dias antes de priorizar, ela tinha tomado a vacina da febre amarela na época. E aí ela tinha que esperar. Aí, assim, colocou na fila, se eu não me engano, colocou numa sexta-feira, quando foi na Aham. segunda ligaram. Foi uma coisa assim, foi muito rápido. Só que ela não podia por causa da vacina. Aí ela ficou de gancho 28 dias, até passar o período ali para a vacina estabilizar no corpo. E aí, nesse período, doía o coração, porque tem um site onde a gente entra e pode ver, né, se tem, tipo, se chegar, alguma coisa vai chegar naquele site, a gente consegue acompanhar. A gente Ah, acompanha entendi. mais por curiosidade, porque o Sim. médico que vai ligar. Então, é Aham. 24 horas com o celular ligado, esperando uma ligação. Mas a gente acompanha. E aí eu vi que nesse período de 28 dias, apareceram 17 rins que era compatível com ela. Ah. Então era desesperador, porque ela passou quase 2 anos esperando, e numa hora que ela não podia, apareceu um monte. Era quase todo dia um rim. Mas não podia. Aí quando ela saiu da fila, 4 dias depois ligaram, a gente veio até o hospital, aí ela fez os exames de compatibilidade, né? Eles fazem vários exames para tanto no rim que está vindo, quanto na pessoa, para ter certeza de que está tudo bem. Aham. E, e aí estava entre ela e uma outra senhora, as duas passaram a noite no hospital, mas aí decidiram que não seria para Fernanda. Tá bom, voltamos para casa. Dias depois, menos de uma semana depois, lá tava a gente de novo. Aí eles ligaram, vai falar, ó, tá tudo certo. Como a gente tem exame bem atualizado dela aqui recente, então não precisa vir. O rim tá vindo de São Paulo mesmo. Foi Aham. uma criança, um menino de 8 anos que morreu de meningite. A gente queria saber se você aceita. A gente fez todos os exames, tá tudo certo. Aí tem dois tipos de meningite. Essa não seria passado para ela através do rim, era uma coisa segura. Mas se tiver tudo certo, então a gente vai ligar para você vir. Aí eles ligaram de volta, aí a gente já ficou naquela ansiedade, né? Aham. Aí ligaram de volta à noite, falou, amanhã, às 7 horas da manhã, estejam aqui para fazer o transplante. Aí a gente se preparou e foi. E a família toda aquela agonia. E ela, tranquilona, foi lá tomar o banho dela, entrou na sala de cirurgia dormindo. Ela tinha Aham. 6 anos. E Entrou você toda dormindo, que as pessoas, preocupada. a gente ansiosa, né? E eu entrei com ela até a sala mesmo de cirurgia, né? Que eles deixam entrar até lá. E eu vi o médico tirando o rinzinho dela do gelo, muito emocionante, assim, Explica, ô participar daquele Kátia, momento. Kátia, me explica esse momento seu. Você levou ela até o local e você vê tirando o rins. Explica como foi a sua reação naquele momento. Então, eu não vi abrindo ela, né? Isso, Aham. nessa É, parte sim, ficou sim, fora. Então, até sim. sedarem ela, ela dormir. Mas ela já entrou dormindo e eles, nossa, o que aconteceu? Tipo, ela passou mal? Não, ela tava tão tranquila que ela tava dormindo. Só isso. Aham. E eu entrei com ela, e aí eu vi, aí o médico falou, quer ver? Aí eu cheguei perto e ver aquele rinzinho pequenininho, rosinha, coisa mais linda, e pedindo para Deus para funcionar, né, e dar tudo certo, porque o que eles podem fazer é colocar lá. Mas Sim, ainda tem a mão de Deus para fazer o negócio funcionar, né? Porque sim, tirar um verdade. órgão de uma pessoa, colocar em outra e fazer funcionar. E aí fizeram o transplante, deu tudo certo, correu tudo bem. Ela veio pro quarto, aí acordou ainda um pouco com dor, né? Porque é um corte grande na barriga para colocar o enxerto, para encaixar, porque eles Demorou não quanto tiram, no tempo, caso Kátia? dela, não a cirurgia Isso. demorou umas 4 ou 5 horas. 4, 5 horas. E você e o marido do lado E de no caso dela, fora, imaginando várias coisas. o marido não Ou só não? podia acompanhante. Era eu aqui no hospital Aham. e a família em casa e ligando
tempo todo, né? Ah, entendi. Naquela, Todo mundo querendo saber, né? Ixi, caiu. Cara, você acha que caiu aí? Ó, cara, você pode terminar aí. Caiu a transmissão, mas tá tudo certo agora. então, eu fiquei aqui de acompanhante com ela e a família o tempo todo em casa no telefone. O Sim. pai dela, minha mãe, a mãe dele, todo mundo queria saber, porque eu soube um dia antes que iria, mas aí eu não contei para ninguém. Porque a gente fica naquela, né? Tipo, ai, já foi pro hospital, ficou lá, voltou sem fazer, não vou contar para ninguém. Aí quando ela já estava na cirurgia, que eu coloquei no Facebook na época, e aí começou, né? Todo mundo ligar, mandar mensagem, mas aí eu não atendia ninguém, só atendia o pessoal da família. Só quando eu tava com ela, que eu vi que tava tudo bem, aí eu fui responder o pessoal. Ô, Kátia, você tava no período assim da cirurgia, tava muito confiante em Deus, você tava esperançosa que tudo ia dar certo, ou ainda, sabe, aquele segundo pensamento que às vezes acaba batendo na gente? Como que tava você, o seu marido? Olha, eu estava sim confiante. Sim, Os médicos me passaram muita confiança e como ela estava bem de saúde, então tinha tudo para dar certo. Mas tem aquilo, né? Os médicos eles vêm, fazem toda uma entrevista, o anestesiologista vem e aí eles contam de todos os riscos que tem. Mas eu ficava pensando, com todos os riscos que ela já passou, esse aqui vai ser mais um que ela vai passar e vai sair bem. Tanto que ela saiu super bem, o rim na hora pegou, porque tem casos em que não pega na hora, ainda tem que fazer hemodiálise, tem que fazer alguns estímulos. O dela não, colocou, funcionou. E 4 dias depois tiraram a sonda, ela foi andar de bicicleta pelo hospital. eu acho que eu Arrumaram vi uma essa bicicleta. tem essa imagem no Instagram, não tem? Eu Tem. vi. 4 dias depois, ela estava andando. A gente, né, naquela, meu Deus, como é que vai ser e tudo mais. E Aham. ela andando de bicicleta. Então, assim, a própria forma como ela leva as coisas com tanta força, a gente não tem nem o direito de ficar preocupado e de ficar pensando coisas ruins que podem acontecer, porque ela mesma passa muita força pra gente. Ô, Kátia, é verdade, isso que eu ia te falar. Ô, Kátia, não é uma lição, tipo, Deus mostrando pra você, mostrando pra mim como a gente deve se tratar com a adversidade? Você viu como que sua filha, É, meu, caraca, a pequena, tipo, já tava de bicicleta, velho, numa situação tão os pais preocupados pra caramba. Mano, ela foi, tipo, de boa, foi tranquilo, saiu de bike, velho. você vê adultos que transplantam com Aham. muita dificuldade, porque é dolorido, né? É Sim, sim, doloroso. Não sim. pode ter. Então, dificuldade para andar, dificuldade de sair da cama, aquele monte de dúvida. Enquanto as crianças, elas reagem bem melhor a tudo isso. Porque eles não têm todos os medos que a gente tem. Exato. Eles não carregam os traumas todos que a gente carrega, tantas. A gente carrega muita interrogação. Eles não. Se a gente consegue passar para eles que, olha, realmente não é uma coisa fácil, mas vai ficar tudo bem. Era a frase assim que eu levei com ela e levo até hoje. Vai ficar tudo bem. Kátia, mas tem que ter Não alguma importa. precaução agora? Como que tá? Então, o primeiro ano pós-transplante, ele é bem chatinho, porque o seu corpo está se adaptando. Então, os remédios imunossupressores, a função deles é enganar o corpo para que o corpo não ataque aquele corpo estranho que tem dentro dele. Sim, Se entrar um vidrinho no seu dedo, o seu corpo reage instantaneamente para expulsar aquele corpo estranho. Então, isso é sim, sim. natural. Por isso, os imunossupressores têm essa função de enganar o corpo. O primeiro ano é bem complicado, porque tem a questão ali da cirurgia, que é recente, algumas limitações, porque é um corte grande na barriga. Tem essa questão de adaptar os remédios, porque como é criança, principalmente, o peso, aí esse remédio não funciona, esse deu diarreia, então dá infecção, porque a imunidade baixíssima, baixíssima. No primeiro ano mais complicado, e a gente ainda teve algumas internações. Inclusive, a gente não estava bem preparado para isso no tempo da hemodiálise. Eu sempre falo, né, que as mães e as crianças deviam ser também preparadas para transplantar,
porque a gente fica com a imagem de que transplantou vai acabar essa vida de médico. E não necessariamente. Uhum. Não necessariamente. Tem gente que transplantou, vai começar a vir 2 vezes na semana, depois uma vez, depois uma a cada 15 dias, depois um mês, depois a cada 3 meses, para o resto da vida. A Fernanda, ela só pegou 2 meses uma vez. Ela sempre teve que acompanhar de perto, porque ela tinha essas infecções. Então, o primeiro ano foi mais complicado, mas depois a vida meio que voltou ao normal. Eram mais consultas de rotina. Ela foi para o balé, foi para o judô, escola, vida normal. Sim. E aí, do ano passado para cá, ela começou a ter algumas. Na verdade, assim, o próprio médico do rim detectou que tinha uma alteração no fígado, e encaminhou para gastro. A gastro, a gente passava lá, mas elas não conseguiam, pelos exames, entender o que causava aquilo. Porque o sintoma, ele mostra que tem alguma coisa de errado. Não Sim. mostra necessariamente o que é. Yeah. E aqui onde eu vim no Hospital São Paulo, que é uma benção, né? Que enquanto eles não descobrem, eles não sossegam. E aí eles pediram uma tomografia para entender por que ela sentia essa dor na barriga. Aí a gente fez a tomografia e percebeu que ela tinha um monte de nódulos pelo corpo, pelo abdômen. Aí fizeram uma outra, descobriram nódulos no tórax. E aí ficaram, de onde vem esses nódulos? Fizeram uma biópsia, tudo negativo. E, inclusive, suspeitaram de câncer, mas tudo nas biópsias, todos os exames davam negativo. Isso foi em maio do ano passado. Já, né? Porque essa história começou ano retrasado. Em maio do ano passado teve essa questão. Em junho, ela começou a aparecer umas manchas roxas pelo corpo e várias pintinhas vermelhas. A gente veio no médico, foi as plaquetas dela que zerou. Também até hoje sem muita explicação. Mas era uma situação assim, quando a plaqueta está baixa, corre um risco muito grande de hemorragia. Sim, Então sim. ela não podia nem escovar os dentes, porque se sangrasse, podia ser que ela ficasse sangrando até morrer. Não teria como parar. Pois é. Fez um tratamento com imunoglobulina e essa parte das plaquetas melhorou, mas eles começaram, vamos fazer outra biópsia dos nódulos para tentar entender o que está causando isso. E assim, essa biópsia foi dividida em várias, eles fizeram, olha, reviraram a minha filha de tudo que é exame que você imaginar, porque eles queriam mesmo entender que tudo dava negativo. Tudo que eles imaginavam, inclusive questão oncológica, tudo dava negativo. Aham. E eles conseguiram chegar numa micobacteriose, não tuberculose, é uma prima ali da tuberculose. Então, ele é tratada, os remédios são os mesmos, mas não o tratamento também convencional, porque reagia com os imunossupressores e ela não ficava bem. Conseguiram chegar num tratamento. Quando foi aí a gente foi para casa, ficou mais ou menos bem. Quando foi em novembro do ano passado, de novo, começou a aparecer as manchinhas vermelhas, eu já sabia o que era, veio, internou, e aí a gente ficou quase 40 dias internado. Saímos Poxa. dia 30 de dezembro. E toda Só que internação já passa um monte de coisa na cabeça, né, Kátia? porque tudo é novo. É. Tudo é novo. Por causa da imunidade muito baixa e a dificuldade de um diagnóstico por causa dos imunossupressores que acabam camuflando muita coisa, a gente nunca tem muita certeza. Sim. Eles não conseguem, por exemplo, como uma pessoa comum vai lá, faz um exame e detecta. A própria tuberculose mesmo tem até um examezinho que faz no braço, eles injetam líquido, depois de 48 horas, se o líquido reagir, se ficar vermelho, é porque a pessoa pelo menos teve contato com alguém com tuberculose. E já com a pessoa que é imunossuprimida, isso não demonstra. Então, é bem difícil de fechar um diagnóstico dela. Até hoje não se tem um diagnóstico. Nessa internação, ela tá porque... Deixa eu desligar a ligação. Ela veio por causa dessa alteração no fígado. Dessa alteração no fígado já deu alteração no rim. Da alteração no rim, ela estava com dificuldade assim de passar acesso, porque já não tinha mais onde furar. Aí levaram ela para o centro cirúrgico para passar um catéter central. Ela saiu de lá entubada para UTI, porque o intestino dela não estava funcionando direito. Então, quando eles tentaram extubar, saía muito líquido, então entubaram de novo e mandou para UTI. Aí, mais uma vez, a gente vendo a nossa filha
entubada, numa UTI, sem saber como que vai ser o dia de amanhã. É daqueles momentos que a gente percebe que é só você e Deus mesmo. É um momento que E cansa fisicamente, cansa espiritual, não cansa, Kátia? Não fica, não parece que cansa, tá cansado pra caramba? cansa. Cansa porque a gente queria poder fazer alguma coisa. Você quer poder fazer mais e não pode. E você vê os médicos fazendo tudo que tem que fazer. E nada acontece. E é horrível isso. É horrível Ô, ficar Kátia, parado. aí que entra aquele lance, tipo assim, meu, você pode ter o dinheiro maior do mundo, você pode ter os melhores amigos, os parentes muito próximos, todo mundo unido, mas é um negócio que é assim, é tipo, é um particular, você e Deus, Deus e você, Deus e a pessoa. É isso? Isso, exatamente. Não tem, é nesses momentos em que você vê que não tem nada no mundo que possa suprir aquilo que só Deus pode fazer. Sim. Porque enquanto você tem dinheiro, É, às vezes você vai lá para o melhor hospital, você busca o melhor tratamento, mas se isso fosse o suficiente, então o rico não morria nunca. verdade. E todos padecem, né, em algum Uhum. momento, seja rico, seja pobre, pessoa que tem condição, que não tem, independente do lugar onde ela mora ou de onde ela vem, todos em algum momento padecem de alguma forma. Particular, você e Deus, Deus Isso. e a pessoa que tá passando, cara. É. É, é um particular total, mano. Não tem quem te ajudar, não tem quem dar a mão pra falar, vem comigo. É um negócio muito individual. Bom, mais pra você, pro seu esposo, que estavam mais próximos assim da Fernanda, que são os pais da Fernanda, né? Sim. Kátia, e aí? Recuperação? Então, aí ela foi, conseguiram estubar e ela se perguntava: o que, que eu tô fazendo aqui? Já tinha mais de uma semana que ela estava internada. Uhum. Só que aquilo apagou da memória dela. Para ela estava em casa e acordou na UTI. E ela ficava: o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tô aqui? Teve um momento que ela ficava com a mão amarrada, né? Porque ela queria tirar as Tirar os... coisas, a estubação. Ah, e ela perguntava: e nossa, que pergunta difícil. Por que, que eu tô aqui? Por que, que eu não posso ir embora? O que, que eu tô fazendo aqui? E a barriga super inchada, e ela começou a ficar amarela, porque aí a bilirrubina dela tá muito alta, e Uhum. quando isso acontece, a pele, né, ela fica com icterícia. Então, a pele, o olho começou a ficar muito amarelo, e aí eles viram que o fígado estava ficando mais preocupante do que o rim, então transferiram, a gente estava no hospital do rim, transferiram ela aqui para o Hospital São Paulo, para cuidar mais de perto dessa questão, e ela estava com uma bactéria de UTI. É uma super bactéria, ela é resistente a vários antibióticos. Então, outro terror, né? Chegamos aqui, vamos tratar essa bactéria com um coquetel de antibióticos, assim. Uma quantidade absurda de antibióticos Um para caminhão de tratar remédios. o dia todo, vários antibióticos fortíssimos, diferentes. E, e essa bactéria é perigosa, né? Perigosíssima. Ela com isolamento, inclusive de contato, ela não podia nem tocar em outras coisas. Então, uma situação bem complicada. Mas agora ela já está melhor, está amarelinha ainda, né? Os exames não estão o ideal, ai, tá tudo bem para ir para casa. Não, não tá. Mas pode ser que logo a gente vá para casa, porque assim, não tem mais nada que justifique ficar internada. Não está mais tomando medicação na veia, está tomando por boca. Eles estão sendo bastante cuidadosos porque ela fez essas biópsias e na semana passada e está esperando o resultado. Então, Uhum. como ela não passa tem um médico responsável, são várias especialidades responsáveis por ela. Então, eles estão sempre se conversando para ver o que é o melhor para a saúde dela, para o tratamento dela. Se for ficar aqui, vai ficar aqui o tempo que precisar. Se puder ir para casa, nem que a gente tenha que vir todos os dias, mas a gente vem. Já teve várias situações a gente ficar assim, tendo que vir em hospital todos os dias. Eu não tenho problema nenhum com isso. O bom mesmo é poder voltar para casa, né? Ah, sim, com certeza. O Kátia, então vocês estão num momento de aceitação, daquela coisa de reabilitação, de pós, quando você acaba de receber o rins, então vocês estão nesse processo ainda, né? Hora tá em casa, hora tá no hospital. Não
necessariamente, assim, é Ah, sim e não. Porque o rim, o transplante, ele não é cura. Ele é um tratamento. Então, a pessoa que ela sai da hemodiálise ou da diálise e recebe um transplante, não sim. é que ela está curada e ela já não tem Aham, mais a doença. Ela continua sendo um paciente renal crônico e ela vai precisar de tratamento para o resto da vida. Então, entendi. assim, existem situações que podem ser geradas ou do próprio rim de dar rejeição, mesmo tempos depois. Isso estava acontecendo esse ano com o rim dela. Nesse caso, assim, quando começa a subir a creatinina, eles já entendem como um início de rejeição. Então, eles já entram com alguma forma de, de estancar isso, né? Para tirar essa rejeição do caminho. Mas é uma constante, assim. Eu conheci, né, nesse período, pessoas que têm 30 anos de transplante e vivem super bem. Assim como eu conheci pessoas que colocaram, né, ganhou um rim e no outro dia teve que tirar porque o corpo não aceitava e estava ficando muito mal. Conheci pessoas que depois de 20 dias ali lutando, é, depois de receber o transplante, 20 dias depois acabar falecendo. Então, é uma coisa muito particular em como funciona né, em cada pessoa. A gente Sim. não está, né, no período mais crítico do pós-transplante. A gente está num período em que, como a imunidade é muito baixa, ela está muito mais aberta a bactérias, vírus, fungos, qualquer outras coisas, do que uma pessoa com a imunidade normal. Aí que entra Então, por aquele, isso que aqueles está passando. cuidados dos pais. Aí que entra aquele cuidado dos pais total quando tá em casa. Toma cuidado, ó, coloca blusa, ó, não sei o quê. Tá assim, vocês têm que tomar esse certo cuidado, né? Dar uma Sim, segurada um pouco a mais na criança. gente. Mas assim, a gente também deixa ela bastante livre para brincar e ser criança. Tá no parque, tira o chinelo aí, sabe? E vai viver. A gente não fica pilhado nessas coisas, mas tem os cuidados. A gente não consegue nem imaginar ela gripada, porque de uma gripe pode vir a outra coisa muito mais grave. Entendo. Mas a gente deixa ela viver, a gente deixa ela ser criança. Tem sim muitos cuidados, principalmente em relação a remédio que a gente não falha, porque eu já conheci outras crianças que transplantaram e quando chega na adolescência, inclusive, é um período bastante conturbado, porque quando transplanta quando criança, o pai e a mãe dão remédio. Quando vai crescendo, sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero e eu vou tomar meus remédios. Aí a mãe já não está mais tão de olho, acaba não tomando, ou começa a beber, ou começa a usar outras coisas que acabam prejudicando o rim. Então, quem transplanta criança tem uma chance muito grande, dos 15 até os 21 anos, de perder, porque ela deixa de se cuidar. Então, assim, eu falo, se ela tiver que perder o rim, né, se tiver que acontecer, não vai ser por falta de ela ter tomado os remédios ou da gente ter passado nas consultas que precisava. Pode acontecer, todo mundo está sujeito, todo mundo que é Sim, transplantado está sujeito. Mas por esse motivo, minha filha não vai perder. eu acredito que não. Ô, Kátia, mas mudou teu ciclo de contatos? Eu digo pessoas que estão na fila, pessoas que estão na mesma luta que você, ou que estavam na mesma luta que você. Você criou um vínculo com pessoas que estão passando esse procedimento? Sim, nós temos até hoje um grupo das mães da hemodiálise, Uhum, que a gente troca muita informação, tanto os que já estão transplantados, ou os que transplantaram e já perderam, ou as que ainda, né, nesse período não conseguiram ou não podem. A gente conversa muito, inclusive pessoas assim, da minha rua, que entra na hemodiálise e aí vem conversar para saber como é, o que precisa, né, quais vão ser os cuidados. A gente aprende, às vezes, muito mais com as outras pessoas que estão passando por isso do que com os próprios médicos. Não de forma nenhuma falando que os médicos não saibam o que estão fazendo, mas sim, sim, as entendi. experiências, a gente aprende muito com as experiências dos outros. E assim, eu sou empreendedora, eu tenho meu negócio, mas a minha prioridade é a minha filha, por isso que está até parado lá agora. Eu vou trabalhando conforme dá, Uhum. mas tem muitas pessoas que acabam se conectando por causa dessa nossa vida, da nossa história, e de ver que mesmo passando por tudo isso, a gente continua e que a gente segue a vida
e não deixa abaixar a cabeça, sabe? Porque às vezes as pessoas por muito menos abaixam. E às vezes, né, não são todos os casos, mas às vezes, quando a pessoa conversa com a outra e aí ela vê, né, que tem situações muito piores, como eu falei lá atrás, por que não comigo? Às vezes a pessoa sai até mais leve. Eu trabalho com mulheres, né, na área da beleza, deixo elas mais bonitas. Então, às vezes a gente conversando ali, a pessoa sai mais leve. Não que eu vou ficar ligando e falando dos meus problemas para ela, Aham. mas é que a gente vai conversar e aí você acaba criando, como é que eu posso dizer? Você vai criando formas de deixar as coisas mais leves mesmo. A gente vê Você acredita que que bons vai ver que pensamentos, você acredita que bons pensamentos, boas ideias ajudam na recuperação de um tratamento, ajuda na autoestima da pessoa? sem dúvida, sem Muda, dúvida. né? Acho que o emocional estar abalado, pode ser o melhor tratamento do mundo. Se o emocional da pessoa estiver despreparado para receber aquilo, não vai fazer o efeito que tem que fazer, ou então vai demorar mais tempo. Então, eu acredito muito que pensar positivo, pensar com fé, essa esperança de dar certo, eu acredito que é um passo muito importante para fazer as coisas funcionarem bem. Até Fluir, né? porque, mesmo pensando positivo, tem hora que dá tudo errado. Imagina se eu já fica sempre pensando no pior. É Então, eu verdade. acredito muito que isso tem uma força muito grande. Ô, Kátia, e como é pra você, tá sendo pra você agora vendo a evolução da Fernanda? Pra você tá sendo? Olha, é assim, a gente só fica bem mesmo quando a gente volta para casa. Uhum. Mas eu fico feliz quando eu vejo ela reagindo, quando eu vejo ela levantando da cama, ela querendo brincar, porque esse é o natural da minha filha. O Sim, ano passado, ó, corredor aqui do hospital. O tô ano vendo. passado era dezembro, a gente comprou um skate elétrico que ela queria, que é o overboard, e era Aham. dezembro, ela estava aqui nos corredores andando de skate. Então é assim que a gente é acostumado a ver ela. É com a bicicleta, com o skate, é pulando. Dizem menina é mais tranquila, né? Ela Ah, escalando parede. Esse é o normal dela. Então a aham. gente fica bem quando ela tá assim. Eu até vira e mexe eu posso assim, já agradeceu pro seu filho estar bagunçando sua casa hoje? Porque, nossa, quando a gente Verdade. vê nossos filhos no hospital, ou, né, igual eu vi ela não tem entubado, tudo que você quer é ela bagunçando, pulando no colchão, sabe? Sujando a pia, aquele copo que quebra lá, que a pessoa grita com a criança e bate. Não, gente, não. Deixa eu viver, Deixa eu né? viver, deixa eu Eu viver. vi, eu vi uma postagem que você colocou no Instagram da Fernanda, ela num balcão, e você colocou assim, acho que na legenda você colocou quando vocês chegaram ao hospital, ó, as primeiras vezes, ela nem alcançava o balcão, e agora ela ultrapassou o balcão do atendimento lá, da parte onde vocês estão, ou estavam, ela ultrapassou. Não foi isso? E que aí ela agora quer fazer a própria ficha, né? Ah, Todo mundo, aqui no Hospital São Paulo é um pouco maior, mas no Hospital do Rio, todo mundo conhece ela. Recepcionista, segurança, enfermeira, médico, pessoal da cozinha, todo mundo conhece ela. Ela faz amizade com todo mundo. O pessoal do que colhe exame, que é em outro. Tem alguns prédios, né? Tem um prédio do pós-transplante, tem o do aham, laboratório. Em todo lugar conhece ela. O ano passado, nesse período assim, ela começou a fazer pulseira de miçanga para olha vender aí. no hospital. Ah, E eu aí vi, eu vi. todo mundo no hospital comprava as miçangas dela. Todo mundo, assim, se tinha uma pessoa com a pulseirinha, Aham, o pessoal da recepção lá do andar que ela estava fez um crachá com a foto dela. Ela me aham. pediu para fazer um uniforme. Ela tem um uniforme do hospital. Então ela é a funcionária do hospital. Todo Ai, mundo cara. conhece ela. Meu, que legal, Kátia. Meu, eu espero muito que, sabe, que Deus continue abençoando muito você, sua filha, o seu filho, seu esposo, em geral, a sua família. Eu gostaria que você, Kátia, com esse sorriso que está agora no rosto, falasse pra pessoa que tá passando por esse momento que você tá passando aí, ou pelo aquele momento que tá na fila do transplante, que tá
aguardando. Gostaria que você te desse uma palavra para essa pessoa que tá por esse momento, às vezes tá até desanimada, porque tá tão difícil de chegar a vez dela, ou chegar um compatível. Gostaria que você falasse alguma coisa para essa pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então, uma frase que eu falo sempre para minha filha é: vai ficar tudo bem. Às vezes é difícil enxergar que vai ficar tudo bem quando tudo tá dando errado. Mas a gente não pode perder essa fé de que vai ficar tudo bem. Nem sempre esse ficar tudo bem vai ser necessariamente do jeito que a gente pensava lá no começo, mas que a gente esteja aberto para o bem que vier. Afinal, tudo coopera para o bem naqueles que amam a Deus, né? Então a gente tem que acreditar que vai sim ficar tudo bem. É isso. Vai ter várias pessoas com que essa questão, né, numa fila de transplante ou pensando que em algum momento pode entrar, né, às vezes está num tratamento mais conservador, mas sabe que uma hora vai precisar entrar. E é compatibilidade, não é, ai, na sorte, não é uma fila, não é, ai, será que existe uma forma de burlar ou de pagar? Não, não existe. Ele é super seguro, realmente por isso que é uma das coisas assim que o SUS arrasa e que funciona muito corretamente. Eu conheço bem aqui de São Paulo o Hospital do Rio, o Hospital das Clínicas, que fazem também, conheço pessoas que transplantaram lá. Pessoas Uhum. que vêm de vários lugares do Brasil fazer aqui, porque muitas vezes na cidade deles não tem, na cidade ou no estado não tem recursos para isso. E então a gente aqui em São Paulo tem, não sei se você está em São Paulo também, São Paulo, São Paulo. tem essa sorte de ter muito recurso aqui à nossa disposição, apesar de ter um único hospital federal aqui, mas um que é muito bom. Então, às vezes o ficar tudo bem não vai ser igual para todo mundo, mas que a gente esteja aberto para o bem que há de vir. Né? Não Sim, pode perder essa esperança. Tá tudo bem. certeza. Vou liberar a Kátia porque, pessoal, a Kátia ela tá no hospital, não tá na casa dela, ela está acompanhando a filha dela que tá internada ainda. Mas, Kátia, novamente, muito obrigado. Eu espero que a pequena Fernanda, né, com muita saúde, aquela, sabe, seja aquela criança elétrica que, meu, tá aqui, você olha aqui, não tá aqui, já tá lá. E eu acredito muito nisso. Eu espero que, meu, de coração mesmo, que vocês saiam super bem dessa situação e que possa compartilhar a sua história com outras pessoas, ou no seu Instagram, ou no boca a boca, ou dentro de um ônibus, ou, e assim vai, porque isso é o pregar, isso é compartilhar a história. Kátia, muito obrigado mais uma vez, de coração mesmo. Pessoal, vou encerrando aqui, lembrando que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube, no Instagram, no Google Podcast, no Spotify. Eu acho que ainda essa semana, mas segue a gente por aí pelas redes sociais afora. Vou finalizar. Posso Kátia, falar pode mais falar, uma Kátia. coisa Pode falar. antes de terminar? Acabei não entrando muito nessa parte de como funciona. Então, assim, Pode falar. em vida, é muito pouca coisa que a gente pode doar. É mais sangue, dependendo do caso, um pedaço do fígado, mas são coisas mais específicas. Se você pode ser doador de sangue, então vai lá cada 2, 3 meses e faça sua doação. Você vai estar ajudando muita gente. Às vezes, uma bolsa de sangue ela salva até 4 vidas. E quanto à doação de órgãos, é uma coisa assim para se conversar com a família. Porque teve um período que você podia até colocar no RG que você era doador. É verdade, Porém, verdade, verdade. não, mesmo que esteja escrito, pode estar uma tatuagem em você dizendo que você é doador. Se a família falar não, então eles não permitem a doação. Então, conversem com a família sobre isso, conversa com os amigos e expressa a sua vontade em vida de poder ajudar outras pessoas. De assim, eu digo que se puder, pode tirar até a minha pele, que não me enterre com nada que possa servir para outra pessoa. Então, eu acho que conversar, né? Chega em casa hoje, conversa com a família, fala sobre isso. Olha, eu ouvi sobre isso, não conheço muito bem, mas expresso aqui que essa é a minha vontade. Se eu me for, que possam doar, que outras pessoas possam viver através de mim. É isso. Kátia, valeu. Isso é o que a gente tinha falado lá no começo, lá, as pessoas não sentam, não trocam ideia referente a isso.
ainda é um tabu, precisa ser quebrado esse tabu de órgãos, de doações, precisa ser eliminado esse tabu, na verdade. Porque muitas pessoas Sim. estão na fila aguardando, precisando. São coisas que, meu, vão pra terra. Apesar que entra aquele. É um assunto muito. Porque aí entra a religião, tem religião que não E permite, mas, cara, não se permite. é, pode falar, Kátia. Mas a verdade é que a maioria permite. Às vezes Ah, é por sim, falta de informação, ou até a dor também na hora. E a pessoa, às vezes, tem. Porque, assim, a doação normalmente ela é feita com a pessoa que teve morte cerebral. Então, teoricamente, ela está viva, vai se desligar ali, acabou. Então, as entendi. pessoas muitas vezes não vêm naquela esperança de que não vai tirar nada, não, porque ele pode viver. E teve morte cerebral, a gente sabe que acabou, né? Mas eu até entendo que as pessoas, às vezes, nessa falta de informação, falam não, e acaba indo tudo terra abaixo, né? Terra abaixo. Kátia, tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido de perguntar? Alguma coisa que você queira dizer? Meu, tá contigo. Não, agora acho que eu falei tudo que deveria. Tá bom, Kátia, mais uma vez, muito obrigado. Dá um beijão na pequena, um abraço no esposo, um abraço no filhão lá, tá? Que Deus abençoe vocês. Pessoal, segue a gente aí em todas as redes sociais. Kátia, eu vou terminar aqui, Muito só falar obrigada. contigo rapidinho, vou encerrar aqui, a gente troca ideia rapidinho. Pessoal, muito obrigado para você que vai ouvir, que vai assistir ao Evo Podcast. Muito obrigado. Até o próximo convidado, até a próxima história real. Valeu!